despertar, vós que estiver dormindo. Deus vai na casa, Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Só esse versículo. Quem já achou diz amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor fala assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glorifique ao Senhor Jesus Cristo, tome os seus assentos. Glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa rica oportunidade, Senhor. Eu já poderia merecer a sepultura, meu Pai, mas pela tua misericórdia eu me encontro aqui mais uma vez, meu Pai. E nesta noite, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, me usa como canal de bênção para essas almas que se encontram aqui, meu Pai. Vai repreender, Senhor Jesus Cristo, com enxão nos ouvidos, meu Pai, para que eles venham prestar atenção, meu Pai, o que vai sair aqui desse altar. Pai, perdoa-nos os meus pecados, perdoa-nos as minhas falhas, meu Pai. Fala conosco, meu Pai. Assim te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Igreja do Senhor, prestem atenção. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essas palavras, meus amados irmãos, é palavra de Jesus Cristo. João, ele está agora na ilha de Patmos e ele agora é arrebatado, e Jesus Cristo pede para que ele anote tudo o que ele vai ver que Jesus Cristo ia mostrar para ele. Essas palavras são fiéis, são verdadeiras e dignas de toda aceitação, Deus. E eu quero ler para vocês Apocalipse 1, versículo 9, para a gente entender como que Jesus Cristo chegou a falar com João. Essas palavras que eu iniciei nesta noite. Apocalipse 1, 9 diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. E João, no versículo 12, ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo 17 fala mais de João assim: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, igreja do Senhor, João, quando viu este homem era Jesus de Nazaré. João não tentou suportar a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele caiu sobre os pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que aconteceu. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. João, escreve essas coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, João, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que tu vistes são as 7 igrejas. Aleluia, glórias a Deus. E João agora no versículo 11, ele escreve o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou:
guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E Jesus Cristo manda João agora escrever essas palavras para uma das 7 igrejas que estão na Ásia. Essas palavras foram para a igreja de Filadélfia. Eram 7 igrejas, como eu acabei de falar para vocês: Sardes, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Mas aonde eu vou trazer a palavra do Senhor é para essa igreja de Filadélfia. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele não achou nenhum defeito sobre esta igreja de Filadélfia. E Jesus Cristo agora vai mandar João dizer: fala para essa igreja, eu estou vindo sem demora, guarda o que vocês têm para que ninguém tome a tua coroa. Essa igreja agora, meus amados irmãos, ela estava andando em santidade com o Senhor. Essa igreja agora estava guardando os mandamentos do Senhor. E quem guarda os mandamentos do Senhor e obedece a sua palavra, tem uma coroa. Coroa é essa que nós não podemos ver com os olhos da carne. É uma coroa que nós vemos com os olhos espirituais. Aquele que guarda os seus mandamentos e vigia o tempo todo, ele tem uma coroa. E Jesus Cristo agora está preocupado com essa igreja. Jesus Cristo agora diz: João, escreve para essa igreja que eu estou chegando, fiquem firmes, eu estou voltando, não deixe o inimigo de vossas almas roubar essa coroa de vocês, porque se o inimigo de nossas almas roubar essa coroa, não vai poder entrar no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós, meus amados irmãos, guardamos os mandamentos do Senhor, nós temos uma coroa. E o inimigo sabe quem tem essa coroa. E o inimigo, sabendo que um de nós, ou todos nós, tem essa coroa, ele vai fazer de tudo para roubar essa coroa. Ele vai lançar os pratos dele, ele vai lançar as mentiras de Satanás para nós se alimentar, para roubar essa coroa de nós. Aleluia, glória a Deus. Então não deixe o inimigo de nossas almas roubar essa coroa, pois o Senhor Jesus Cristo está exortando todos nós: guarda essa coroa, porque eu estou chegando. Aleluia, glória a Deus. E essa igreja de Filadélfia, meus amados irmãos, não tinha defeito. Foi a única igreja que Jesus Cristo não encontrou defeito. E a pergunta é: como que está essa casa? Como que está essa igreja diante do Senhor Jesus Cristo? Tem muitas igrejas abertas, mas será que todas são Filadélfia? Jesus está falando. Tem muitas igrejas abertas, mas será que todas estão executando os mandamentos do Senhor Jesus? Será que todas estão guardando a sã doutrina de Cristo? Então, a igreja do Senhor, a salvação, ela é individual. Cada um vai dar conta por meio do corpo, pelo que fez, o bem ou mal. Então vamos tomar muito cuidado. Quem já está santo, continue se santificando mais ainda, para que o inimigo não venha roubar essa coroa. Glória a Deus. O servo do Senhor, Tiago, ele também falou sobre essa coroa. Olha o que ele falou, Tiago capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glórias a Deus. Olha aí. Tiago escreveu que bem-aventurado o varão, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado e aprovado, não ser reprovado, vai receber essa coroa que eu li para vocês. É uma coroa que o nosso Deus tem para mim e tem para todos vocês. Glórias a Deus. E se nós pecar, essa coroa é retirada de nós. E lá no céu não entra sem essa coroa, igreja. É uma coroa no mundo espiritual. Deus, ele preparou essa coroa para aqueles que o amam. Aleluia. Quem aqui ama o Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. A Bíblia diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Glória a Deus. Quem não me ama e diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é um mentiroso. Não é meu filho, e sim filho de Satanás, que vive pecando desde o princípio do mundo e não se achou verdade nele. Meu Deus.
Então, a igreja do Senhor, Aleluia, Espírito Santo. para amar o nosso Deus, tem que largar o pecado, tem que renunciar, tem que dizer não para esse mundo podre. A Bíblia diz que esse mundo já é do maligno. O mundo é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro, igreja do Senhor. Tudo vai passar. O homem, ele vai para a mesa, ele se embriaga, no outro dia ele tem ressaca e ele vai ter novamente sede de querer voltar a beber novamente. O ser humano, ele toma um suco hoje, daqui a 2, 3 horas ele vai ter sede novamente. Mas Jesus Cristo está falando nesta noite que tem uma água para nós, que se nós bebermos dessa água, nós nunca mais vai ter a sede. Aleluia. E Jesus Cristo também tem um pão. Não é um pão que a gente vai ali na padaria e compra e alimenta a nossa carne, enche a barriga e depois de 2, 3 horas tem fome novamente. Jesus Cristo tem o pão da vida, que se nós comermos desse pão, nós nunca verá a morte. Aleluia, glória a Deus. E Ele tem esse pão e tem essa água. E Ele quer dar para cada um de nós aqui. Glória, glória, Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Glória, glória a Deus. Deus é bom. Igreja, o inimigo de nossas almas, ele está bramando, ele está rugindo, igual um leão, e ele está buscando a quem possa tragar. Não é mentira, isso é verdade. O inimigo, nós não vemos ele todo veuzão, gritando, vou te pegar. Ele não vem assim. Ele veio no sapatinho de algodão doce, buscando a quem possa tragar. O mundo, meus irmãos, está disperso. Eles acham que está fazendo tudo perfeito para o nosso Deus. O Satanás está enganando essas almas. E a Bíblia diz, em Provérbios, que há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas o fim desse caminho é a morte. E tem muitas pessoas que estão dispersas, está achando que está tudo perfeito. Aí chega o dia da morte. Morreu sem Jesus Cristo. Para onde foi essa alma? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E há 2 caminhos: céu e inferno. Nem todos nós, quando dessa sepultura, vai para o céu. Nós vamos ser julgados. No dia do juízo final, cada um de nós vai ser julgado. Apóstolo Paulo, ele falou isso para a igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos vão comparecer a esse tribunal. Não é o tribunal do homem da terra, mas faz algo de errado e vai para o fórum, e o juiz da terra vai estar ali, vai nos julgar e vai pegar nós e lançar de trás das grades. E depois vai cumprir uma pena de 30, 40 anos e vai ser solto. Não é esse tribunal, é o tribunal de Cristo, onde todos vai ficar face a face com o Senhor Jesus Cristo, e agora vai ter que dar conta do que fez sobre esta terra. E se naquele dia do juízo final, essa pessoa morreu no pecado e não se arrependeu quando estava sobre essa terra, e não praticou as boas obras, essa pessoa vai ser reprovada. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não te conheço. E ali não vai nem pegar o seu corpo e colocar com carinho sobre o abismo. A Bíblia diz que ele vai lançar sobre o abismo. O corpo vai ser lançado sobre o abismo. Glórias a Deus. E Jesus Cristo está falando: eu estou chegando, eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome essa coroa. Glória a Deus, aleluia. Irmão Diego, como eu faço para ter
essa coroa? É muito fácil. A receita está aqui, de Gênesis a Apocalipse. João 5,39. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: examinais as Escrituras. A Escritura é isso aqui, porque as Escrituras testificam do Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está escrito: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não adianta eu só ler e não praticar. Eu tenho que ler, guardar tudo que está escrito aqui e executar. Fazendo isso, vou receber uma coroa da vida, porque Deus já preparou essa coroa para aqueles que o amam. Tiago falou isso no livro a todos vocês. Então não adianta eu só ler e não praticar. Examine a Escritura para que vocês não sejam enganados, porque o nosso adversário, a Bíblia vai dizer que ele se transfigura em anjo de luz. Ele entra dentro de uma pessoa quando uma pessoa dá lugar para ele, e agora ele faz uma classe. E muitos, por não ter entendimento, não ter conhecimento agora, caem no engano do diabo. Ele se transfigura em anjo de luz e ele bagunça. Tem muitas pessoas que dizem que tem o Espírito Santo de Deus, mas não é o Espírito Santo de Deus. Como vamos saber se é o Espírito Santo de Deus ou não? Vamos aprender o que é o fruto do Espírito. Eu peço que vocês abram nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Igreja do Senhor, eu não preparei nada. Quem está falando é Jesus Cristo. Deu ouvido a essas palavras. Não é palavras do irmão Diego, e sim de Jesus Cristo. Vamos ver o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. E eu vou ver aqui qual que é o versículo onde fala do fruto do Espírito. Jesus Cristo não quer que vocês sejam enganados. Naquele grande dia vocês não vão ter desculpa em dizer: Senhor, ninguém pregou isso para mim, ninguém me ensinou como receber a coroa da vida para mim poder agora morar com o Senhor. Então cuidado, hoje vocês estão aprendendo o certo e o errado. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito: mas o fruto do Espírito é, peguem aí, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Só até aqui. Uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, uma pessoa, quando ela não está andando na carne, e sim no Espírito Santo, ela tem esse fruto. É um fruto que é gerado no homem. O principal é o amor. Aí a Bíblia vai ensinar para nós que sobre esse fruto vem o gozo, paz. Tem que ter paz sobre os nossos irmãos, sobre o nosso próximo, longanimidade, benignidade. Tem que ser bondoso, tem que ter fé, tem que acreditar nas coisas que não se vê. Isso que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aleluia. Glórias a Deus. Tem que ter mansidão, tem que ser manso, tem que ter temperança, igreja do Senhor. Se uma pessoa tiver com tudo isso aqui, essa pessoa está no Espírito Santo, igreja. Eu já fui em muitas igrejas e eu já vi muitas badernas, eu já vi muitas bagunças de pessoas rodopiando, saindo levando todas as cadeiras, sapateando, pintando, bordando, mostrando o dedo, rodando igual um peão sem parar, e dizendo que está cheio do Espírito Santo. E é aí aonde o Satanás está enganando. Não é o Espírito Santo de
tem humildade, ele não bagunça, ele não quebra cadeira, ele não destrói templo, ele não fala mal do seu irmão. Esse sim é o Espírito Santo. Não é esse Espírito Santo que muitos falam que tem, esse Espírito Santo, que está cheio do Espírito Santo. Ah, irmão Diego, você está blasfemando contra o Espírito? Não estou blasfemando. A Bíblia vai dizer que quem blasfema do Espírito é do Espírito Santo, tá? Não tem perdão. Se pecar, tem perdão. Pecou, arrepende enquanto tem vida. Tem perdão se pecar. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. E eu estou falando para nós sobre pessoas que dizem que tem esse Espírito Santo. E estou ensinando para todos nós o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não fofoca. O Espírito Santo, ele não se prostitui. O Espírito Santo, ele não compra e não paga. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, ele não mostra a nudez do corpo. O Espírito Santo não se veste de qualquer maneira, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou aqui no capítulo 1 de Apocalipse, quando João viu Jesus Cristo, que as vestes do Senhor Jesus Cristo eram vestes compridas e não eram vestes mostrando a sua nudez. Por quê? Porque Jesus Cristo é santo. Ele não pecou contra Deus. Ele não mostrou a sua nudez. Ele não sujou o templo de Deus. E muitas pessoas estão sujando o templo de Deus. E está dizendo que está cheia do Espírito Santo. Mas nessa noite eu quero dizer que essas pessoas que praticam essas coisas não estão cheias do Espírito Santo de Deus. E sim, está cheio de pombagira e de demônios. Essa é a verdade. E eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim aqui para agradar o Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar o que Ele está mandando eu falar. O Espírito Santo, Ele é santo. Glória, glória a Deus. E Ele fala: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as consciências da carne. Olha só, tem que andar em espírito, igreja, e não na carne. O Espírito Santo, ele é santo, tem que andar com ordem e decência. Aleluia, glória a Deus. E quais são as consciências da carne? A Bíblia está dizendo no versículo 17: porque a carne, ela cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Olha as obras da carne, que não é obra do Espírito Santo: prostituição, obra da carne; impureza, lascívia, idolatria. Aleluia. Vou dar uma pausa aqui para explicar sobre idolatria, meus amados irmãos, porque eu já vi muitas pessoas idolatrando o ser humano. Eu já vi pessoas idolatrando time de futebol. Eu vou falar. Aleluia. Crente, meus amados irmãos, ele não torce para time. Vai São Paulo, vai Corinthians. Isso é idolatria. Uma pessoa, quando ela está no Espírito, a mente dela está nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha o que acontece com uma partida de futebol: inimizades, o pecado da embriaguez, que as pessoas ali agora vão apostar no time A, o time B vai ganhar, vai encher a cara. Rola o pecado da embriaguez, rola o pecado da nudez, onde as pessoas estão jogando a bola ali, um dá um carrinho no outro, cai, mostra a coxa. Isso é um pecado. O nosso corpo é templo morado do Espírito Santo. A pessoa está machucando o corpo de Cristo, machuca, cabeceia a cabeça de outro. Aleluia, glória a Deus. Isso é idolatria. Idolatrar time de futebol. Não idolatrem fazer imagem de sepultura, onde tem muitos católicos que pegam uma imagem que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não fala, tem narina, mas não tem cheiro. Aleluia. Mas estão pegando imagem e dizendo que é uma tal de Aparecida. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo falou: não façais imagem alguma, nem do que há sobre a terra, e nem de quem já está no céu. Vou dar um exemplo. Eu não posso pegar agora e tentar estudar como que era Moisés e levantar uma imagem de escultura para colocar sobre a minha
casa e dizer que ali era Moisés. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando que não pode fazer isso. Isso é uma idolatria. E os idólatras, eles não herdarão o reino dos céus. Aí vem outra obra da carne, a feitiçaria. Tem muitos feiticeiros aí. Muitos. Mas o que nós devemos fazer é o quê? É orar por eles. É pagar o preço dessas almas. Porque elas estão perdidas. Para que o Espírito Santo convença a largar essa pessoa do pecado. Aí vem outra obra da carne, inimizades. Tem muitas pessoas que têm inimigo ainda não se converteu verdadeiramente, ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo com o coração, e sim só de boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Nós cristãos, nós devemos seguir todas essas palavras, devemos guardar tudo. Não podemos pagar o mal por mal, e sim pagar o mal por bem. Se o teu inimigo tem fome, Jesus Cristo fala: dá-lhe de comer. Se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. E quantos se dizem cristão que ainda não perdoou o seu irmão? Mas eles estão achando que vai morar no céu. Vem para a igreja, oferta, dizima, mas acha que está salvo. E o inimigo de vossas almas está enganando. Não vai. No dia do juízo final, tudo que nós fizemos aqui vai ser falo por Jesus Cristo, aonde a Bíblia diz que há dois livros, o livro da vida e o livro das obras. E tudo que nós faz aqui está registrado no livro das obras. Tudo que eu estou falando aqui, tem um anjo agora, vocês não estão vendo, mas no mundo espiritual tem um anjo, está escrevendo tudo que eu estou falando. E no dia do juízo final, eu vou dar conta de tudo que eu estou falando para vocês. E tudo que vocês estão fazendo de trás dessas portas dessa igreja, no dia a dia, vai dar conta do que fez. Você pode enganar o seu irmão, você pode enganar seu irmão, mas de Deus, ninguém engana Deus. Os olhos do Senhor, como chama de fogo, Ele não dorme, é 24 horas, e Ele está contemplando os bons e os maus. E quantas pessoas maus estão aí, lá fora, matando, roubando, se prostituindo, sujando o corpo de Deus, querendo o mal para o próximo, planejando como enganar o próximo. E como que está Jesus Cristo lá, vendo tudo? Jesus Cristo não está satisfeito, Ele está chorando. Por quê? Por causa do pecado. Jesus Cristo não tem prazer em perder essas almas para Satanás. E Jesus Cristo ali agora está à direita de Deus, está à destra do Pai, e a qualquer momento Ele vai receber a ordem, aonde o nosso Senhor Jeová, o Criador dos céus e da terra, vai dizer: meu filho amado, chegou a hora, pega lá teu cavalo, desce lá, vai tocando a trombeta, chegou a hora, e destrói todos aqueles que não quiseram arrependimento, todos aqueles que não quiseram conserto diante da minha face. Então, igreja do Senhor, fiquem firmes, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se vós não tem ainda essa coroa, eu passei a receita para vocês. Tem como receber essa coroa? É largando o pecado, é não se contaminando, é não sendo amigo desse mundo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu vou entregar tudo. Romanos capítulo 8, versículo 8. Aleluia, Jesus. Fala, Senhor. Onde está escrito? Romanos 8, 8. Glórias a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha a importância, igreja do Senhor, de não andar na carne. Aleluia. A carne, meus irmãos, é pecado nosso. Peca. A Bíblia fala
que a boca fala o que o coração está cheio. E a Bíblia também fala: guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as saídas para a vida. Olha que forte. Se o seu coração parar de bater, você não vai respirar, você não vai andar, você não vai falar. Então tudo que nós fazemos vem do coração. E como que está o teu coração? Está na carne? Aonde a carne pede para pecar? Para se prostituir, para enganar o seu próximo, para sujar o corpo de Deus, batom, maquiagem, brincos, correntes, andar igual a esse mundo. Muitos falam que isso não tem nada a ver, mas tem a ver sim. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não nos ensinou a andar igual ao mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele começou a pregar, quando Ele estava sobre a terra, Ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquelas pessoas estavam no pecado, pecando, se prostituindo, e Ele mesmo falou sobre a vida dele, como que seria. E Ele falou essas palavras: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a minha vinda. Nos dias de Noé, muitos comiam, davam-se em casamento, se prostituíam, andavam na roda dos escarnecedores. E é esse o pecado que muitos estão praticando. Estão achando que está tudo maravilha, que não vai acontecer nada. Mas vai chegar um dia que você vai morrer. Vai chegar um dia que eu também vou morrer. O homem nasce, cresce, envelhece e morre. Só que no dia que morrer, vai ter que dar conta. Então nós temos essa oportunidade aqui agora, de não andar na carne, e sim andar no Espírito. Que quem não tinha mansidão, passa a ser manso agora. Quem tinha braveza no seu coração, orgulho demais, passa a não ser mais orgulhoso, passa a não ser mais bravo, e ter mansidão. Porque o fruto do Espírito é o que eu falei para vocês: amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança, gozo. Sejam mansos. Se tiver sem esse fruto, se tiver sem o Espírito Santo de Deus, está na carne. E se tiver na carne, vai morrer. Vai morrer e vai perder a salvação da vossa alma. Porque está escrito, Romanos 8, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Eu vou dar uma pausa até aqui, eu vou terminar rapidinho. Glórias a Deus. Olha o que diz o versículo 10. E se Cristo está em vós, olha só, igreja, preste atenção, pega esse versículo. Se Cristo está dentro de vocês, o corpo, esse corpo aqui, glórias a Deus, na verdade, esse corpo está morto por causa do pecado. Se Cristo está em nós, em outras palavras, a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós não vai pecar. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós agora não vai se contaminar com esse mundo. Pois a Bíblia também fala: assim como recebeste o Senhor Jesus Cristo, andai como Ele andou. Jesus Cristo não ia para a mesa de bar. Jesus Cristo não falava mal do seu irmão. Jesus Cristo não mostrava a sua nudez. Jesus Cristo não sujava o corpo de Deus com tinturas, furava o corpo. Jesus Cristo não fazia isso. Então o Evangelho de Cristo é crucificar esta carne e agora andar no Espírito, igreja do céu. Por que muitas igrejas não é pregado mais isso? Muitas igrejas de porta larga, eu vou falar, que é cheia, e essa igreja aqui que prega a verdade, muitas cadeiras vazias. Sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque ninguém mais quer ouvir a verdade, quer ouvir só massagem, que vai massagear o seu ego. Mas aqui não. Aqui é pregado Cristo. E ai de mim se eu não pregar Cristo. Aqui é pregado a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Livre de quê, irmão Diego? Livre do pecado. Então vocês hoje conheceram essa verdade. Se vocês quiserem ser libertos, é só guardar o que está escrito aqui. E aí vocês vão se libertar. Como eu falei, e conhecereis a verdade, e a verdade é que vai te libertar. Paulo também falou: nada podemos contra essa verdade, senão pela verdade. E quem de vós vai contra essa verdade? Se algum de vós for contra essa verdade, eu vou falar para todos vocês que vocês vão contra a Jesus Cristo, porque em João 14,6 ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, ele é a verdade, igreja. Jesus Cristo não é mentiroso. Jesus Cristo não está aqui assustando vocês. Jesus Cristo está aqui ensinando como andar nos caminhos dele, porque ele quer salvar todos nós. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Lá no Antigo Testamento, Deus falou para Ezequiel 18:23: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? E aí tem uma interrogação, é uma pergunta. E eu vou perguntar para vocês: desejaria eu de qualquer maneira, irmão Daniel, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejaria, antes que se converta e se arrependa de seus maus caminhos e viva. Deus quer que todos nós, igreja, viva, mas viva para Cristo e não para o mundo, porque esse mundo é passageiro. Tudo isso aqui vai acabar, igreja. Não seja amante desse mundo. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas o mundo não a recebeu. Amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus Cristo. Ele veio, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele habitou sobre esta terra. Só que o mundo a rejeitou. Por que, irmão, dizer que o mundo a rejeitou? Porque não quiseram arrependimento, não quiseram se converter, preferiram praticar as coisas que esse mundo oferece. E Tiago, agora cheio do Espírito Santo, capítulo 4, versículo 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade desse mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo deste mundo constitui-se inimigo de Deus. Não sabeis vós que o Espírito Santo tem ciúme de vós? Aleluias, glória a Deus. Jesus está falando, igreja. Deus amado. Por que você não abre a sua boca e glorifica ao Senhor Jesus Cristo? Naquele grande dia, você vai sentir falta dessas palavras. Se vir um pregador aqui na vigília e dizer que você vai ter uma casa, um terreno, uma bênção, você vai glorificar, você vai pular, saltear, glória a Deus, aleluia. Mas quando Jesus Cristo quer que você conserte a tua casa, você engole, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hipócritas, raça de víboras. Aleluia. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Glória, glória, glória a Deus. Esta noite, pedirão a tua alma. E para quem será? Meu Deus. Hipócritas. Oh, Jesus. Glória, glória a Deus. Por que não glorificaste o meu nome? Aleluia. Eu morri por vocês. Eu desci na cruz do Calvário. Me cuspiram, me chatearam. Glória. Pularam os meus pés e minhas mãos, colocaram uma coroa de espinhos sobre minha cabeça. Eu dei a vida por todos vocês. Glória, glória, E por que não glorificaste o meu nome? aleluia, Jesus. E ainda diz que me ama. Rebeldes, filhos da rebeldia. Eu vou falar. Glória, glória, glória a Deus. Rebeldes. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E eu estou voltando. Vocês têm essa oportunidade. O dia da manhã pertence a mim. Quem dá o fôlego de vida sou eu. Quando você acorda, que você abre os seus olhos, é eu quem dou o fôlego de vida. Porque eu estou te dando uma oportunidade de você se arrepender e se converter nos seus maus caminhos. Glória a Deus. Para que viva. Porque eu não tenho prazer em perder a sua salvação.
perdeu a salvação dele. Ele foi lançado em um abismo. E ele está lá queimando. Glória a Deus, aleluia. Vocês têm essa oportunidade. Obrigado, Jesus. Glória, glória, As glória. palmas de alegria, Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Jesus está no nosso meio, meus irmãos. E Ele quer conhecer. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que teve um homem que não deu glória a Deus, não glorificou ao Senhor. Ele foi morto e comido por bichos. Então que vós glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória, glória. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia, E Jesus. no princípio ele já existia. E todas as coisas foram feitas por ele. E ele é o fim. Ele vai voltar. E eu encerro com o versículo que eu iniciei nesta pregação. Eis que venho sem demora. Aleluia. Guarda o que tens, Não passa nada. para que ninguém tome tua coroa. Aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.